Agora, o motivo pelo qual trouxemos os assessores para o episódio, tá, Rafa? Vamos ver se eles estão afiados em relação a produto. O Conte, claro, tá aqui, próximo ao Conte. Com juros altos, quais são as melhores opções, então, em renda fixa? Sou investidor, estou com liquidez, quero investir. O que é o melhor que você tem hoje na prateleira? O melhor é o CDI, né? Então, tudo que for atrelado ao CDI, nesse momento de juros altos, é o melhor, porque é o que vai te render mais, tá? Então, se você pega aí, por exemplo, igual o Rafa falou de um título IPCA, ele vai te pagar IPCA mais, sei lá, 6, 7, 8. E aí, se o IPCA nesse momento for de 4 mais 8, fazendo uma continha meio básica aí, dá 12. E a Selic tá 12,25. Então vai render um pouquinho mais, né? Mas com expectativa dela subir aí até para 15%. Então, nesse momento de juros altos, sim os títulos pós-fixados, né? Mas aí é um dado legal que eu tenho um cliente, por exemplo, que ele pegou um título pré-fixado e ele é conservador, mas porque ele falou, cara, 15% para mim ao ano tá ótimo. Independente se os juros for para 16, 17, cara, 15% ao ano para mim é muita coisa. Para mim tá ótimo. Então, assim, traz outras oportunidades também os juros altos, né? Então, o pré-fixado a 15, e aí vai interferir também no IPCA, então IPCA mais 7, mais 8 também é muito bom. Então, traz essas outras oportunidades. Só que daí, esses outros dois títulos, o pré e o IPCA, eles trazem um risco de marcação mercado, que daí... Assiste o episódio lá. Mas no resumo, você não pode sacar a hora que você quer, né? Porque pode sofrer deságio. Você pode. Não deve, talvez, né? Não deve. Mas em alguns casos, você pode estar num cenário de deságio, mas você pode. Que é a famosa renda fixa que não é fixa. Isso, né? Deságio, tá, pessoal? Eles gostam do jargão, o Rafa é muito técnico, mas... No nosso linguajar, que é mais simples, é prejuízo. O famoso prejuízo. Prejuízo. É retorno abaixo da expectativa. Não necessariamente prejuízo, eu coloquei 10, tirei 9. Não, o deságio eu coloquei 10, esperava tirar 15 e tirei 14. Não é prejuízo. Existe a possibilidade de eu pôr R$1.000 e tirar 900? Existe. Principalmente em títulos longos. Seria prejuízo. Sim, aí sim. É possível, mas... Aí, num título longo, num cenário de muito estresse, normalmente no curto prazo, né? Mas sim, existe a possibilidade. Tá. Mais algum complemento? Quer resumir? Resume pra gente aí, pra ter aquele corte maroto. Juros altos, quais são os melhores títulos, o que tem aí? Juros altos, títulos pós-fixados, basicamente. Beleza. E aí... Foi muito... Bem maroto. Resumiu muito, mas ok. Beleza. Conte. Vai completar ou é isso? Não, é isso. Tá, beleza, fechou. Deixa eu complementar, então. Resumiu bem mesmo? Juro alto, título pós-fixado. Tá certo. Tá certo. Né? Vou falar de um movimento que eu fiz na minha carteira pessoal, para exemplificar. Boa. Quando o juro sobe, porque a gente pensa, eu quero maximizar a rentabilidade da minha carteira atrelado ao nível de risco que eu suporto, né? Esse é o conceito fundamental, né? Você montar um mix ali onde tem um nível de risco que você se sinta confortável e que você consiga chegar no nível de rentabilidade legal. Uhum. O Claro trouxe um exemplo, o cliente dele falou, 15% para mim tá muito bom. E tem muitos títulos atrelados ao CDI que vão te pagar, por exemplo, 110, vou exagerar um pouquinho aqui, 120% do CDI. Uhum. Vamos imaginar que a Selic vá realmente a 15%. O que é 120% de 15%? É 18 no ano. Uhum. Né? Então isso é uma taxa muito alta. Muito alta. Se a gente pega os retornos de grandes investidores, historicamente falando, que investem em renda variável há 10, 20, 30, 50 anos e tiveram resultados muito elevados, o resultado anualizado desses caras vai ficar ali na casa, vou sendo super generalista aqui, mas arredondando, vai ficar na casa dos 20. Uhum. Então um cara que tem os melhores retornos do planeta faz 20% ao ano tomando muito risco e é aquele cara que conseguiu. Com muito esforço. E muito esforço. Eu tenho a chance de ali num CDB, por exemplo, fazer,
algo próximo de 18%, cara, isso para mim tá ótimo. Tô muito por uma parcela muito relevante da minha carteira. Então, qual que foi o movimento que eu tenho feito na minha carteira nos últimos meses? Reduzido um pouco do risco. Então, estava lá com, por exemplo, 30%, 40% em renda variável. Poxa, eu vou reduzir um pouco disso para renda fixa. Por quê? Eu reduzo a minha volatilidade, o sobe e desce da minha carteira, e o retorno alvo dela segue sendo o mesmo, né? Então, o juro alto nos traz essa possibilidade de ter retornos tão bons com menos risco. Então, por exemplo, um cliente de um perfil mais conservador, cara, é um ano maravilhoso para esse cliente investidor de perfil conservador. Por quê? Porque ele vai conseguir fazer a carteira render 14%, 15%, 16%, talvez até mais, só com renda fixa. 100% renda fixa pós-fixado. Sem ter nem que pensar, vou comprar IPCA, vou comprar pré. Não, vou pôr tudo em pós-fixado. Beleza, vai render 14%, 15% no ano. Tá bom, para muita gente isso tá bom. Então, se você, assim como o cliente que o Claro mencionou, está muito satisfeito com esse nível de retorno, cara, dá para ter 100% renda fixa. Ah, não, mas eu quero 20%. Aí beleza, aí a gente vai diversificar, vai ter que tomar algum tipo de risco, que daí já é uma carteira de perfil mais moderado, né? Ah, não, eu quero 22%, 23%, daí já vai ficando muito difícil. Aí, putz, vamos ter que tomar risco, né? Mas então é isso. Quanto que eu acho que minha carteira deveria estar rendendo? 15%? Beleza, 100% renda fixa, a gente vai conseguir fazer isso com muita tranquilidade. Beleza. Conte, e aí a gente falou que o episódio inteiro de que é renda fixa, é pós-fixado, CDI tá bom, tá ótimo, a expectativa é de subir mais e tal, mas e daí, né? Em termos de alocação, você enquanto assessor, na prática, no dia a dia, janeiro todo mundo gosta de traçar as metas, organizar, esse ano vai, esse ano não vai. O investidor que chegou agora, janeiro, com gás, tô líquido aqui, tem dinheiro, eu quero aportar. Mas e aí, vai subir mais? Eu espero, o que que eu faço? O que que eu faço, né? Legal. Hoje. É legal essa pergunta, porque até parece que você olhou meu WhatsApp lá, um cliente fez a mesma pergunta para mim esse dia. Ele falou para mim, Gustavo, você passou uma taxa para mim, tá boa, mas você acha que eu devo esperar mais? Porque parece que vai subir, né? A gente sabe que vai subir, a gente quer sempre o melhor, né? A gente quer sempre o melhor. Certo. Qual que é o mais adequado nessa situação, Ângelo? É igual o cliente do Alexandre. 15% tá bom? Tá, numa taxa que tem? Compra agora. Vai formando uma taxa média, vai comprando. Subiu mais um pouco? Coloca mais um pouco de dinheiro, né? Porque assim, quando vai começar a cair essa taxa? A gente sabe, a gente espera que o ano termine numa taxa muito alta, mas como a gente falou no começo, a perspectiva era de queda na Selic e teve um aumento. Então, para a gente não perder os momentos de mercado, o interessante é a gente fazer alocações pontuais ali, aproveitando as oportunidades e sempre que tiver uma mudança no mercado, ir colocando um pouco mais de posição, igual o Rafa. Ele comentou um ponto que ele falou assim, eu estou tirando um pouco da renda variável e colocando em renda fixa, né, aumentando a exposição à renda fixa. Um ponto que é legal é que nem sempre aumentar a exposição à renda fixa significa tirar dinheiro da renda variável. Talvez ele pode ir colocando dinheiro novo. Isso vai melhorando as taxas dele. Então, ele colocou lá, comprou um pré-fixado a 14%, bateu 16% lá, vou comprar mais um pouco a 16%, vou melhorar minha taxa média. Então, acho que o ponto para o investidor que está chegando agora é não esperar o momento ideal, porque o momento ideal é hoje, tem que aproveitar a taxa que está agora, né? A gente não sabe quando vai estar amanhã ou depois. Então, é importante que a gente aproveite o momento atual, mas tenha a perspectiva de sempre estar colocando novos aportes para poder ir compondo essa taxa média que eu falei, né? Isso eu acho que é um ponto assim, muito importante para quem está chegando agora. Ou seja, não fica com receio, né? Não fica com receio. Monta. Por mais que vai melhorar, hoje tá excelente, vamos dizer assim, tá muito bom. E se a gente for pensar, eu falei assim, que 2025 é um ano muito bom para o investidor de perfil conservador, né? Porque vai ter baixo risco ali, por exemplo, vou comprar Selic e vou ter um retorno ali de mais de 1% ao mês. Sim. Beleza, isso é muito bom. Quando a gente compara com taxas de juros mundiais, poxa, a gente tá com uma das maiores taxas de juros do planeta, né? Então, às vezes o investidor que não tem muito essa noção pensa, não, mas 12 é pouco. Não, cara, 12 é muito, né? Estados Unidos por muito tempo foi zero, Japão, Europa por muito tempo foi zero, literalmente zero, né? Passou um ano. Os primeiros episódios que a gente gravou aqui, eu lembro que o Rafa falava que era negativo. Chegou a ser negativo, isso é uma bizarrice, mas aconteceu, né? Os extremos. Agora, para o investidor de perfil mais agressivo, que quer tomar risco na renda fixa, a gente também está num momento
muito bom. Claro que pode ser que o momento piore. Novamente, o que é o risco? A gente acredita que vai acontecer uma coisa e acontece uma coisa diferente. Então, quando a gente olha para as taxas de juros dos títulos longos, por exemplo, um tesouro IPCA para prazo muito longo, eu gosto lá do 45, por exemplo, é o que eu tenho na minha carteira. É um prazo bastante longo, 20 anos, né? Quer dizer que eu vou ficar 20 anos com esse título? Não. Vai estar com uns 80 anos já em 20. Não, então, mas eu não quero ficar com ele. E aí, assim, falando dos clientes, né, eles ficam preocupados com isso, né? A gente passa esse título para ele fala, cara, eu não sei se eu vou estar vivo daqui 20 anos. É que esse é um título... a ideia nem é, às vezes, levar se alguém segurar. Ele tem dois caminhos, né? Você pode realmente comprar para segurar por 20 anos, quase como se fosse uma previdência, entre aspas, né? Pensando realmente lá, eu tenho 39 anos, então, quando eu tiver 59 anos, não 80, ou, como aqui agora eu abri um pouco a janela, a caixinha do investidor mais de perfil agressivo, para um perfil mais de especulação mesmo. Eu quero comprar esse título, segurar ele 2, 3 anos e vender com muito lucro, muito mais lucro do que só o que eu contratei. Então, quando a gente olha o histórico de taxas dos títulos do Tesouro IPCA, nós estamos, quando eu olho para os últimos 15 anos, se eu não me engano, a gente está num momento de máxima histórica. Teve lá, acho que se eu não me engano, em 2015, no momento do impeachment, que a gente chegou, mas por poucos dias a gente chegou nesse nível de taxa, né? Então, claro, de novo, não sei o dia de amanhã, né? Mas quando eu olho para o histórico, se eu compro um título Tesouro IPCA 2045, a IPCA mais 7,5, que é mais ou menos o que está hoje, e eu tenho a disponibilidade de segurar ele por 1, 2, 3 anos, historicamente falando, eu vou ganhar muito dinheiro, porque daqui a 3 anos, por exemplo, eu vou vender esse título a uma taxa menor, e aí a marcação ao mercado joga ao meu favor. Vamos imaginar que eu compro esse título hoje e vendo ele, sei lá, IPCA mais 5 daqui a 3 anos. Daqui a 4 anos que seja. Então eu vou conseguir ter um retorno gigantesco, um ágio gigantesco. Então, isso, gente, que eu tô falando de novo, a terceira vez que eu vou falar que é para frisar, é para quem tem um perfil mais agressivo. Tá? E entende dessa dinâmica da marcação ao mercado. O momento é ímpar. Né? A gente teve um momento igual a esse há 10 anos atrás. Nos últimos 9 anos e meio, a gente não viu essa taxa. A taxa que está sendo negociada hoje. Então, pode ser que piore, que daqui a 6 meses a gente venha e fale, piorou mais, a taxa está em IPCA mais 8. Pode. Mas mesmo assim, eu ainda fiz uma compra muito boa, pensando a longo prazo, né? Que daqui a 3, 4 anos. A economia pública, ela não se mantém rodando, pagando uma taxa. Porque quem está me pagando isso? O governo. Pagando uma taxa tão alta. Então, de alguma forma, a administração pública precisa se movimentar para que essa taxa caia. Né? Essa taxa está muito alta. Pessoal, vai quebrar, tá? Vai quebrar. Não tô brincando. O governo vai quebrar. Rafa, muito bom. Pessoal, chegando já estamos a 1 hora. Lembra que o governo tem a maquininha de imprimir dinheiro. O governo vai... É muito difícil do governo quebrar. Enquanto você falou isso, viu, Rafa? Eu fiquei pensando, poderia queimar dinheiro também, né? Uma economia pujante, deveria ter uma maquininha de queimar dinheiro também, né? Tem, chama governo. Eles queimam bastante. Muito bom. Ô, Rafa, eu ia te perguntar o que a gente... diferencial da Sacre, como eu sempre faço, para esses investimentos em renda fixa, mas eu acho que, assim, a conversa... eu acho até que deveríamos dar os parabéns, né, aos convidados aí. A conversa já deixou claro o nível, tá, pessoal? Tudo bem. O nível, a excelência da nossa assessoria, dos nossos profissionais. Então, acho que até, enfim, se você quer investir e ter acesso aos assessores, né, claro, Ponte, todo o time, o pessoal que trabalha com o Rafa é head de investimentos aqui do escritório, tem link aqui na descrição para você abrir sua conta no BTG Pactual. Nosso time de relacionamento vai falar com vocês. Se for o momento, encaminha, né, para abertura de conta, não tem custo. E aí você vai ter acesso à nossa assessoria de investimentos aqui da Sacre. Se tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente. Se quiser falar direto com os assessores, vou deixar aqui o link deles também na descrição.